Saudações fraternas a todas as irmãs e irmãos que nos veem e ouvem. Que Deus abençoe a todos. Jesus Cristo estenda seus braços amorosos em torno de nós e os nossos amigos espirituais, eles nos acompanhem caminhando ao nosso lado durante essa jornada terrena. Durante esse período já relativamente longo em que todos, ou pelo menos a maioria de nós, tem mantido algum tipo de distanciamento social, tem sido muito comuns os registros de transtornos de ansiedade, depressão e muitas outras reações negativas em função desse apartamento do convívio social. Isso é uma prova cabal de que a vida social para os seres humanos está inscrita na própria natureza. É uma lei. É a lei de sociedade da qual os espíritos benfeitores da humanidade nos falam. Toda criatura, toda criatura humana, ela foi criada com faculdades, com habilidades que a preparam para o convívio social, ferramentas necessárias para o convívio social. E Deus não teria legado às suas criaturas tais ferramentas se elas não fossem imprescindíveis, se elas não fossem úteis, se elas não fossem necessárias para o aprimoramento de todos. O isolamento absoluto, da forma como algumas pessoas preconizam, é absolutamente contrário à lei da natureza. Não se pode acreditar que aquilo que é instintivo nas pessoas seja de alguma forma negativo, prejudicial. E nem se deve ir na direção contrária à da natureza. Absoluto isolamento, reclusão, não acrescentam efetivamente nenhum tipo de qualidade moral ou espiritual à criatura que opta por esse caminho. Quando o ser humano ele procura a sociedade, ele não obedece apenas a um sentimento pessoal, a uma necessidade interesseira momentânea. Nessa busca, nesse movimento em direção à sociedade, há um objetivo providencial de caráter muito maior. Porque cada indivíduo, isoladamente, ele não tem todas as qualidades em si, ele não tem todo o conhecimento em si, ele não possui tudo aquilo que é necessário para o seu próprio desenvolvimento. E ainda possui certas qualidades que precisa compartilhar com outros seres humanos. Dessa forma, o isolamento, em vez de engrandecer o ser humano, ele embrutece o ser humano. Ele estiola o desenvolvimento espiritual. É preciso que haja uma união social. É preciso que as criaturas elas se busquem para elas se completarem, para que, em conjunto, uns e outros possam se burilar, depurar e crescer moralmente e espiritualmente. A vida social ela está claramente inscrita na natureza, não temos mais dúvidas sobre isso. Mas existem, naturalmente, gostos pessoais. E a natureza, ela dá a todos nós determinadas características muito próprias. A natureza, ou a providência divina, o desenvolvimento espiritual de cada um, faz com que nós tenhamos as nossas próprias preferências. E por que seria o isolamento mais condenável
se a criatura encontra satisfação nisso, do que, por exemplo, gostar de chocolate. Desculpem o exemplo tão pueril. Olha, a questão é que gostar de chocolate não significa uma ação egoísta, exclusivista. Eu posso gostar de chocolate e divido chocolate com os meus colegas, meus companheiros, meus amigos, minha família. Enfim, é um tipo de gosto que não altera a minha relação com as outras pessoas. Porém, quando eu me isolo, na verdade eu estou fazendo uma afirmação egoística. Eu estou satisfazendo exclusivamente a mim, mas não estou dando oportunidade a ninguém mais de ter o convívio comigo e de se beneficiar, de alguma maneira, desse convívio. Muitas criaturas vão sentir satisfação em outros prazeres menos elogiáveis do que comer chocolate. E, mesmo sendo gostos pessoais, a gente não pode dizer que sejam ações, opções saudáveis, úteis, benéficas para quem quer que seja. Então, o fato de ser agradável a alguém, o isolamento absoluto, não significa que, por ser um gosto pessoal, seja algo apreciável. Pelo contrário, as pessoas que gostam de se isolar apenas para fugir ao convívio de outras pessoas, talvez até devessem procurar auxílio com especialistas, psicólogos, pessoas dedicadas ao estudo do comportamento humano, porque isso não é absolutamente natural. E essa fuga, porque é uma fuga, a fuga do convívio social pode até denotar algum tipo de problema mais grave, algum tipo de ferida na alma, vamos chamar assim, que precisa ser pensada, precisa ser curada, precisa ser tratada, porque nenhum de nós, como já disseram vários escritores, nenhum de nós é uma ilha. Todos nós precisamos do convívio das outras pessoas para nos beneficiarmos desse convívio e beneficiarmos outras pessoas com esse convívio. Aquelas pessoas que, além de se afastarem, elas se enclausuram, elas estão realmente necessitando de ajuda. E se elas fazem isso de uma maneira absolutamente consciente, não reagem simplesmente a algum tipo de fobia que é maior do que elas próprias, elas cometem aí um duplo egoísmo. O egoísmo do isolamento e o egoísmo da absoluta reclusão. Agora, existem algumas pessoas que fogem do mundo, entre aspas. Pessoas que saem do seu meio social e que vão para outros países, outras regiões, outros grupos sociais. E se diz a respeito delas que elas estão fugindo do mundo. Ah, fulano nasceu numa família tão gregária, tão bem relacionada, com tantos amigos. Ele virou as costas para todo esse mundo de relações e foi se meter numa região pobre, assolada de misérias, para conviver com pessoas que lhes são estranhas. Bem, isso efetivamente não é nenhum tipo de isolamento. É aquela pessoa, pelo contrário, meritoriamente, se colocou numa posição de desconforto até, para auxiliar outras criaturas. Elas colocaram os seus gozos, os seus prazeres em segundo plano, para realizar um trabalho meritório ao lado dos necessitados.
Pode ser, inclusive, que naquele meio onde ela se encontra auxiliando, ela não consiga que o seu pensamento seja plenamente entendido, ela não consiga a plena realização dos seus mais profundos sentimentos, porque não encontra eco naquelas almas que está auxiliando, mas ainda aí vemos mais mérito, porque é alguém que buscou o trabalho, inclusive no meio daqueles que não podem compreendê-lo adequadamente, mas que se beneficiam certamente desse trabalho, desse convívio. Há algumas também outras pessoas que têm vidas de reclusão, vamos chamar assim, em laboratórios, instituições de ensino, bibliotecas, centros de pesquisa. E aí, mais uma vez, não vamos falar em reclusão, né? Vamos falar que essas pessoas, elas precisam de tranquilidade, precisam desses ambientes onde o bulicio social não venha interromper o pensamento e a pesquisa para produzirem algo que vai beneficiar a todos. Mesmo no caso de um escritor. Um escritor, ele se isola, muitas vezes, para poder produzir uma nova obra, um livro. Quando ele faz isso, não é um ato egoísta, porque o produto do trabalho dele, que demandou esse isolamento temporário, vai enriquecer tantas outras criaturas. Enriquecer do ponto de vista moral, espiritual, intelectual. Então, na verdade, é um trabalho para a sociedade. É um trabalho na sociedade, dentro da sociedade. Não é um retiro, um isolamento, onde a pessoa ela se aparta do mundo porque não quer sofrer o mundo. Ainda existe um outro grau de isolamento mais grave, que é o voto de silêncio. Em algumas seitas, em alguns grupos religiosos, em algumas sociedades místicas, isso desde a mais remota antiguidade, os inscritos nesses grupos fazem um voto de silêncio e passam a vida sem emitir um som, uma palavra. Isso é uma contradição completa em relação à providência divina, em relação à natureza. Se Deus nos deu a palavra, é porque nós precisamos utilizá-la como ferramenta para a evolução de todos nós. A palavra é necessária para que nós possamos expressar nossos sentimentos, para que nós possamos dar consolação a outras criaturas, para que nós possamos instruir outras criaturas, para que nós possamos pedir auxílio aos nossos irmãos. E isso também é uma demonstração de amor fraternal. Pedir auxílio também é uma demonstração de interdependência, de relacionamento estreito com os nossos semelhantes, de amor pelos nossos semelhantes, porque afinal de contas nós pedimos auxílio daquelas pessoas que nós acreditamos podem nos ajudar de alguma maneira. E com isso nós damos oportunidade a essas pessoas de trabalharem moralmente e de evoluírem através dos seus bons atos. O que Deus condena no uso da palavra é o excesso. O que Deus condena é quando nós utilizamos esse dom para agredirmos os nossos semelhantes, para difundirmos mentiras, calúnias, quando nós usamos esse dom
para desviarmos outras criaturas do caminho do bem. Mas em nenhuma condição o silêncio será útil. Sim, o silêncio é útil. Uma prece silenciosa, um momento de introspecção durante uma leitura. Esse silêncio escolhido em determinados momentos, temporariamente, ele faculta a criatura entrar em contato com os bons mentores da humanidade e receber deles intuições diretas e mais claras sobre temas importantes para a própria vida e para a vida de relação também. Então, a condenação ao uso da palavra e o silêncio autoimposto, eles têm limites muito claros. O limite do uso da palavra. Não abra a sua boca para maldizer, para amaldiçoar, para caluniar, para mentir, para dar falso testemunho. Não é um dos mandamentos? Não dar falso testemunho? Isso nós não devemos fazer. Esse é o mau uso da palavra. E o silêncio limitado a determinadas ocasiões de prece íntima, de introspecção, de reflexão. Nesses momentos, o silêncio é extremamente útil. Mas isso não significa que devamos passar a nossa vida em silêncio. O voto de silêncio absoluto, assim como o voto de isolamento, ele vai privar a criatura humana das relações sociais que vão fornecer oportunidades dele fazer o bem, de cumprir a lei de progresso e de também dar oportunidade a outras criaturas que pratiquem o bem e que evoluam por conta disso. Algumas doutrinas materialistas, elas olham para a vida em sociedade de um ponto de vista absolutamente orgânico, vamos chamar assim. Essas doutrinas materialistas, elas analisam o ser humano como mais um animal sobre a face da Terra. Organicamente, sim, somos. Nossa organização física não difere da organização física de outros animais. Mas, obviamente, para a criatura humana, um vasto universo moral, espiritual, intelectual já se abriu. Enquanto que para outras criaturas esse momento ainda chegará. Mas não é chegado. Então as relações que os seres humanos estabelecem entre si são diferentes das relações que os animais estabelecem entre si. Seres humanos não são como formigas em um formigueiro, formigas soldado, formigas operárias, a formiga rainha e aquela sociedade organizada de uma maneira tão perfeita, onde cada indivíduo não responde como uma individualidade, mas responde como uma célula de um grande organismo. Não somos formigas num formigueiro. Também não somos lobos numa alcateia, em que nos procuramos porque em conjunto somos caçadores melhores, porque em conjunto nos defendemos de maneira mais efetiva contra as agressões. Não somos seres gregários apenas por questões práticas ou naturais. E não estabelecemos laços de família
simplesmente porque isso seja algo imposto pelo meio, pela sociedade. Algumas pessoas, elas, volto a dizer, pessoas partidárias de doutrinas materialistas, doutrinas que absolutamente não reconhecem a dualidade do universo, princípio espiritual e princípio material. Pessoas que só reconhecem o princípio material e que reduzem tudo simplesmente a uma reação casuística, a leis mecânicas. Então, o ser humano seria uma resposta casuística a um conjunto qualquer de estímulos. E aí, a vida em família seria simplesmente um traço de uma pressão do meio sobre os indivíduos. O meio se comporta de forma a valorizar a família, mas a família, qual o sentido real da família? Se os animais, e aí vem a comparação, se os outros animais, outros mamíferos, eles não têm família. Grandes felinos, com exceção dos leões, por exemplo, são basicamente seres solitários, só se buscam no período da reprodução. E a fêmea só acompanha as suas crias até o momento em que elas, as crias, já se tornam capazes de caçar por conta própria. E aí, nesse momento, há inclusive uma estranheza. A mãe já não reconhece mais as suas crias. Em alguns casos até disputam território. Mas no ser humano, esse seria o comportamento esperado, natural? Nós não somos mais seres instintivos somente. Nós somos seres psíquicos e morais, como nos diz Joana de Ângeles. A vida para nós não se reduz simplesmente a uma expressão material. A vida para nós, ela assume um aspecto moral e espiritual que tornam a ternura da mãe para com os seus rebentos não apenas um reflexo instintivo de proteção da prole para a conservação da espécie. A ternura da mãe para com seus filhos é uma ligação espiritual que se estabeleceu muito antes do encarne dos filhinhos. É um vínculo que se propagará pelo tempo eterno diante de todos nós. Cada uma dessas criaturas que ainda não chegaram ao momento da razão, que ainda não chegaram à vida moral, às escolhas morais, são instintivamente levados ou levadas a protegerem as suas crias, mas não estabelecem vínculos morais como nós estabelecemos com os nossos filhos, filhas. Não há nada de antinatural nos laços de família, como algumas pessoas pretendem. Não há nada que não obedeça a uma ordem, a uma lei maior, a uma finalidade maior nesses vínculos que estabelecemos. Começamos nos ligando firmemente, permanentemente a essas criaturas que compartilham as nossas famílias, para que depois o mesmo sentimento, o mesmo vínculo, seja estendido para todas as outras criaturas, para toda a humanidade. Quando espíritos enobrecidos nos presenteiam, nos agraciam com o título de irmãos, irmãos em Cristo, filhos de Deus,
Eles expressam esse vínculo familiar que já conseguiram estabelecer com toda a humanidade, e não apenas com os mais próximos. Porém, para nós, o exercício começa nesse vínculo que nós estabelecemos com as pessoas que compartilham conosco no ambiente familiar, da consanguinidade. Então não há nada de antinatural no convívio familiar, no estabelecimento de laços estreitos com a família. Isto é próprio da nossa natureza mais evoluída. Em algumas sociedades já se tentou, inclusive, retirar dos pais a responsabilidade exclusiva pela criação dos filhos. Já se tentou transferir para outras esferas a responsabilidade ou a autoridade sobre os filhos. Porém, todos esses experimentos, baseados em teorias materialistas, que ignoram as relações morais e espirituais entre as criaturas, acabaram resultando em fracassos, acabaram resultando em pessoas mutiladas emocionalmente, pessoas incapazes de se expressarem plenamente como seres humanos, porque foram privadas do convívio familiar. Mesmo hoje, aquelas criaturas que têm como expiação ou provas passarem a existência isoladas de uma família, órfãos que se tornaram órfãos por, entre aspas, acidentes do destino. Vemos essas criaturas terem muitas dificuldades de adaptação em uma série de circunstâncias, e não só por causa de conveniências sociais. São pessoas que têm de se esforçar muito mais para encontrar o amor e para dar amor. É parte da expiação delas, ou prova delas, enfim. Cada caso é um caso. Mas são espíritos que têm dificuldades bem maiores a superar, desafios bem maiores a superar. E não é que eles não queiram, é que lhes aconteceu de, nesse momento encarnatório, precisarem daquela expiação ou daquela prova. E o esforço deles para superar o sentimento de rejeição, o sentimento de não pertencimento, a ausência do toque, do carinho, do amor de outras criaturas que estão juntas na mesma jornada de busca, de inspiração, de evolução. Isso lhes é bastante pesado, bastante difícil. E devemos reconhecer o grande mérito deles em superar esse tipo de desafio que lhes é autoimposto, na verdade. Temos claramente um destino diferente dos animais. Não podemos identificar a criatura humana neles apenas um capítulo do atendimento a necessidades físicas. Para as criaturas humanas há necessidade de um progresso, como eu disse, moral, espiritual, e os laços sociais e familiares são absolutamente necessários para esse progresso. E é o laço familiar
que estreita, aperta o laço social. E é por isso que as famílias, os laços de família, eles constituem uma lei da natureza. Deus quis que os homens aprendessem, através da família, a serem irmãos, a se comportarem irmãos como um todo, irmãos em humanidade. Qualquer tipo de ação que busque o relaxamento dos laços de família resulta simplesmente no recrudescimento da brutalidade, da animalidade, e é uma prova de egoísmo, ou ainda pior, uma tentativa de manipulação com um objetivo, manipulação que eu digo da sociedade, dos indivíduos, com um objetivo espúrio, uma tentativa simplesmente de beneficiar alguém ou algum pequeno grupo social. Irmãos, a lei de sociedade é uma lei divina natural. A lei de sociedade é uma lei da natureza. Não é artificial, não é resultado de hábitos que foram desenvolvidos, de estímulos que foram impostos aos seres humanos por alguns indivíduos. É uma necessidade que todos nós temos. Todos devemos nos buscar uns aos outros. Ah, mas eu não tenho amigos. Durante toda a minha vida não consegui construir vínculos tão firmes com outras pessoas. Durante toda a minha existência, eu não consegui que as amizades permanecessem. Elas se foram. Umas por conta da distância que nos separou ao longo da vida, outras porque fizeram opções que eu não pude acompanhar. E agora me quedo sozinho. Irmãos, a opção de permanecer sozinho é absolutamente nossa. Nós não precisamos ter, ou por outra, seria útil que todos nós, seria bom, seria muito positivo que todos nós tivéssemos grandes e fraternais amigos, mas infelizmente nem sempre é possível. Mas o convívio social ele não se dá só entre amigos. Podemos buscar o convívio social, inclusive em atividades voluntárias. Eu vou lhes contar uma história de uma pessoa da minha família. Ela nem mora no Brasil. E essa pessoa, do sexo feminino, ela teve e tem um casamento muito longo, com filhos, mas chegou um determinado momento em que os filhos ficaram adultos. E a casa ficou vazia. E também ela não vivia numa vizinhança em que houvesse tantos vizinhos e a relação entre os vizinhos fosse tão intensa, tão fraterna. Ela tinha poucos amigos, efetivamente, na vida. Na verdade, tinha muitos conhecidos, mas não autênticos, verdadeiros amigos. Também do lado da família do marido, do lado da família dela, né, não lhe restava muitos laços de família. As famílias eram muito pequenas e as pessoas residiam em pontos distantes.
E aí o que ela fez naquele momento em que a vida dela se esvaziava? Ela optou por um trabalho voluntário. No país onde ela mora, o trabalho voluntário é facilitado, estimulado, inclusive em instituições públicas ou privadas. O trabalho voluntário não encontra tantos obstáculos na legislação quanto em outros lugares, né? E ela se apresentou numa instituição hospitalar e passou a atender, na medida das suas possibilidades, recebeu um treinamento, naturalmente recebeu um treinamento, e passou a atender as pessoas como uma auxiliar de enfermagem, vamos chamar assim. Não tinha o estofo técnico, a formação técnica de uma auxiliar de enfermagem, mas passou a auxiliar nos trabalhos de enfermagem. E ela acabou se saindo muito bem. E, sobretudo, ela sentia muito prazer naquele convívio com as pessoas. E as pessoas gostavam de conversar com ela. E tudo naquela atividade era muito estimulante, muito agradável para ela e para as outras pessoas. Então, um dos médicos que supervisionava o trabalho das voluntárias ou dos voluntários disse para ela: olha, você se desenvolveu tão bem, você já domina uma série de técnicas, você, por conta própria, estudou e se aprofundou em conhecimentos que ultrapassam muito as fronteiras do trabalho voluntário. Por que você não procura uma formação técnica nessa área para se tornar uma profissional? E ela viu se abrir diante dela um campo profissional completamente insuspeito. E efetivamente ela foi procurar primeiro um curso técnico e depois ela foi para a faculdade de enfermagem. Ela hoje, já com mais de 70 anos, ainda é enfermeira, trabalhando ativamente. E hoje, inclusive, ela tem nisso uma profissão. Nunca fez questão de salário, mas até por força de uma série de condições, inclusive legais, ela recebe um salário por isso, mas efetivamente ela não trabalha pelo salário. Ela trabalha pelo prazer do convívio com as pessoas. E veja que ela levou algo para as pessoas, mas no convívio com as pessoas ela se fez melhor. Meus irmãos, a lei de sociedade, a vida em sociedade, ela é uma lei divina natural, exatamente para isso, para que nós nos tornemos melhores. Porque não podemos nos tornar melhores se não convivermos com outras criaturas, se não adquirirmos no convívio com outras criaturas essas qualidades do coração, qualidades do espírito, que vamos aprender com as outras pessoas. Se não adquirirmos o conhecimento que as outras pessoas têm para nos transmitir. E quando eu falo de conhecimento, eu não falo apenas do conhecimento formal. Eu falo de inteligência emocional, falo de sentimento, falo de experiência. Alguns dos ensinamentos mais graves e profundos que recebi em minha vida não vieram de doutas pessoas, vieram de pessoas muito simples, mas com grande inteligência emocional, com grande conhecimento da vida. Meus irmãos, eu espero que todos permaneçam em paz de espírito e que todo bem possível venha atingir a todos e aquelas pessoas
que estão no vosso círculo familiar, no vosso círculo de conhecimentos e de ligações sociais e emocionais. Que Deus ampare todos. Jesus estenda um facho de luz para iluminar os nossos caminhos e os nossos amigos espirituais continuem nos acompanhando, muito junto, muito próximos de nós, para que nós não nos desviemos desse caminho iluminado por Jesus. Fiquem todos com Deus.